Bom dia, pessoal. Bom, hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma pessoa muito importante no meio espírita. Quero falar sobre o Chico Xavier. Então, o Chico, ele nasceu numa cidadezinha pequena, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Ele era filho de uma família numerosa, tinha 9 irmãos, tanto que seu pai, ele se viu obrigado a entregar um de seus 9 filhos quando a mãe dele, Maria João de Deus, faleceu. Ela faleceu, ele tinha 5 anos de idade. E ele foi entregue aos cuidados de uma madrinha. Essa madrinha era um pouco cruel em relação à vida do filho. Mas, para você ter uma ideia, ela ficou sabendo que se uma criança inocente lambesse uma ferida, a ferida sararia. E ela então pediu o Chico para lamber a ferida de um amigo que não curava as chagas daquela ferida. Agora você vê como que foi a infância de Chico Xavier. E assim aconteceu. Mas o Chico era médium. O Chico via e ouvia os espíritos. E quando ele ouviu essa história, que ele ficou muito preocupado porque teria que lamber uma ferida, ele foi conversar com a mãe dele lá no fundo do quintal, nas bananeiras. E a mãe dele disse assim para ele: Olha, Chico, não se preocupe não. Nós vamos te ajudar. E assim aconteceu. Chegou a hora de lamber a ferida, a mãe dele, em espírito, vinha e colocava um pozinho branco, de forma que ele não conseguia sentir o gosto daquela ferida. Mas aconteceu. E ele curou a ferida do seu amigo realmente. Ou seja, os espíritos curaram pelo fluido que ele possuía. Então esse é o Chico Xavier. Muito triste foi a infância dele, mas ele disse que tudo isso serviu para que ele pudesse crescer espiritualmente. Então ele ouviu várias vezes a mãe dele dizer que enviaria um anjo para reunir toda a família. E o pai dele casou pela segunda vez, a segunda esposa de seu pai reuniu todos os seus irmãos e ainda teve mais 5 filhos. Então o Chico Xavier, ele estudou, como toda criança. E ele sempre tirava o primeiro lugar nas redações, porque as redações geralmente não eram deles, eram psicografadas. E a professora dele viu que ele tinha uma habilidade toda especial para fazer as redações. Ele começou a escrever, escreveu livros de poetas, como é o caso do primeiro livro dele, o livro Parnaso de Além Túmulo, as cartas de sua mãe que ele vinha escrevia, as palavras da Maria João de Deus. Isso significa que em 1950 ele já havia escrito 50 livros. E foi no dia 5 de janeiro de 1959 que ele mudou para Uberaba, Minas Gerais. Uberaba é um centro maior, uma cidade maior, facilitava o desempenho do seu trabalho, da sua tarefa mediúnica. E foi em Uberaba que ele realizou um grande trabalho com a sua mediunidade. Chico Xavier, ele foi um grande trabalhador e os seus livros ele publicou de forma que ele não ganhava nada com os livros. Toda a renda dos livros foi direcionada às instituições de caridade, Federação Espírita do Estado de São Paulo, Federação Espírita Brasileiras e a outras instituições. Eu vou falar para você como que eu vejo Chico Xavier. Quando ele vinha a Goiânia, na colônia Santa Marta, visitar os rancenianos, ele fazia questão de trazer um presente às pessoas. A colônia Santa Marta era uma colônia de rancenianos, pessoas que tinham a sua vida toda em expiação. Então, quer dizer, até mesmo os familiares evitavam abraçar, beijar, mas o Chico Xavier, ele devolvia a dignidade a essas pessoas,
porque ele fazia questão de doar um presente àquelas pessoas, seja moeda, seja alimento, seja algum mimo, ele doava às pessoas. Mas, mais do que isso, ele abraçava, ele beijava aquelas mãos doentes. Quer dizer, quando ele fazia isso, ele devolvia a dignidade àquela pessoa que tinha, às vezes, 20, 30 anos, que não recebia um carinho. Talvez aquele carinho fosse mais importante do que o próprio presente. A visita em si era importante, mas o amor que ele dava àquelas pessoas era mais importante ainda. E isso eu creio que o Chico Xavier era um homem capaz de trazer muito amor, muita alegria àquelas pessoas. Então, essas visitas de Chico Xavier à Goiânia, ao estado de Goiás, elas eram eivadas de muito carinho, de muita assistência. Eu conheci um rapaz e eu sempre perguntava, né, por que você se tornou espírita? E ele disse assim: eu morava em Uberaba, e quando eu morava em Uberaba, meu pai bebia muito. Minha mãe tinha 7 filhos. E o que nós comíamos lá em casa, geralmente, era as cestas básicas que o Chico Xavier doava. Eu me lembro que eu ficava na fila com minha mãe, mas quando chegava a nossa vez de receber uma cesta, aquele homem beijava nossas mãos, fazia todo um carinho especial a nós. Isso fez parte da minha infância e eu me tornei espírita por causa de Chico Xavier. Então são histórias assim que vão deixando a gente cada vez mais com admiração por esse senhor, por esse homem, por esse espírito iluminado, por esse anjo que veio à Terra. Chico Xavier também veio à cidade de Palmelo. Quando ele veio à cidade de Palmelo, então tinha um médium aqui na cidade que se chamava Antônio de Oliveira Rios. Ele veio, eu achei interessante porque num livro da Nina Galves, ela explicou que o esposo dela foi falado para ele, por Chico Xavier, que ele deveria vir fazer um tratamento espiritual aqui na cidade de Palmelo com o médium Antônio de Oliveira Rios. O Chico, que tinha dito para ele que ele deveria fazer o tratamento com Antônio de Oliveira Rios, o Chico veio para acompanhá-lo. E ela fala sobre essa história no livro Até Sempre, Chico Xavier. Eu, na ocasião que o Chico veio a Palmelo, eu pertencia à Mocidade Espírita Maria Madalena. Fazia parte do grupo de jovens. E foi numa tarde de domingo, quando as pessoas se reuniram lá próximo ao centro que o Antônio atendia, para que as pessoas pudessem ali ficar e ver o Chico. A rua ficou cheia de pessoas. Muitas pessoas querendo ver o Chico. Foi uma tarde em que a rua encheu de pessoas. Eu fiquei sabendo que o Chico estava em Palmelo, mas não tinha ido lá. À noite, na hora da reunião da mocidade, que a reunião da mocidade era das 7 horas da noite até 8 horas. Sempre tinha 50 pessoas, mas deu o horário da reunião, 6 horas da tarde, 6h30, caiu uma chuva muito grossa. Essa chuva permaneceu por mais ou menos 1 hora. E nós, na Mocidade Espírita naquele dia, fomos apenas 3 pessoas. E a chuva, na hora de ir embora, deu uma estiada. Eu fiquei fechando o centro, as outras 2 pessoas foram embora e eu fiquei sozinho. Então, eu resolvi, na hora que terminou a mocidade, 8 horas, ir para o centro que era próximo ao centro espírita, o outro centro onde estava o Chico Xavier, para conhecê-lo. Deu tudo certo. A chuva tinha estiado,
Estava chovendo muito fraquinho e eu fui até o local. Quando chegou na porta, tinha porteiros que não deixavam entrar. Mas uma pessoa lá dentro que me conhecia falou: entra aqui, você veio ver o Chico Xavier? Era a Márcia, a esposa do Antônio de Oliveira Rios. Então entrei, fui lá no Chico Xavier, conversei com o Chico. O Chico perguntou como estava o movimento espírita na região. Na verdade, quando você chega perto de um Chico Xavier, é uma vibração tão bonita, uma vibração tão sublime, que você não sabe o que conversar, não tem o que falar com o Chico Xavier, porque aquela vibração dele é sublime. Então, eu aproveitei muito as vibrações do Chico Xavier e falei com ele poucos minutos, mas logo em seguida já o pessoal já chegou, já várias pessoas aproximou, inclusive o Antônio de Oliveira Rios, e nós não podemos ficar lá junto mais com Chico Xavier. Mas foram momentos grandes na minha vida, quando ele esteve aqui na cidade de Palmelo. Então essa foi a visita do Chico Xavier aqui à cidade de Palmelo. O Chico Xavier, ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002. Ele disse que desencarnaria num dia em que todo o Brasil estaria muito alegre. Então, quando o Brasil se tornou campeão mundial de futebol, no dia do pentacampeonato, em que o brasileiro estava com as atenções voltadas para a Copa do Mundo, Chico Xavier deixava o nosso planeta Terra, a nossa vida física, para estar no mundo dos espíritos. Eu ainda lembro a reunião que nós tivemos em Palmelo. Minha irmã havia desencarnado e estava no mundo espiritual. E aqui nós temos o costume de fazer reuniões em benefício das pessoas que desencarnam. E na ocasião nós fizemos a prece à Maria Auxiliadora, que foi uma grande médium, uma trabalhadora, uma enfermeira aqui na cidade de Palmelo, cuidar das pessoas operadas. Quando ela vem através da dona Vânia Arantes Damo, que é a médium, falar a respeito da situação dela no plano espiritual, eu lembro muito bem que ela disse assim, que teve uma emoção muito grande, porque o Chico Xavier, quando desencarnou, disse ele visitou todas as colônias espirituais. E passando pela colônia espiritual Nova Esperança, era como uma estrela que passava. A grandeza de Chico Xavier em espírito era tão grande que ela ajoelhou-se na hora que ele estava passando. Ela ajoelhou pela grandeza espiritual do Chico Xavier. E sentiu uma emoção muito grande como espírito. Então nós entendemos o seguinte, que no plano espiritual Chico Xavier tem uma grandeza espiritual enorme. Então que ele possa abençoar e assistir a todos nós. Então foi uma das formas mediúnicas que soubemos aqui na cidade de Palmelo da presença do Chico Xavier. Nós tivemos um dia em que o Centro Espírita teve várias comunicações, era um dia de sábado. Nós levantamos cedo, fomos para a sopa fraterna, depois tivemos outras atividades aqui na cidade de Palmelo, nós tivemos palestra à noite, recebemos várias pessoas de outras cidades, e no final da noite, os médiuns reunidos, médiuns videntes, médiuns psicofônicos, médiuns de percepção intuitiva, e eu lembro muito bem que tanto a Leda, quanto a Liberalina, quanto outros médiuns falaram da presença de um espírito muito elevado presente naquela ocasião. Eu mesmo senti a vibração tão sublime do Chico Xavier. Então nós recebemos a presença dele, que estava presente naquele dia de trabalho do Centro Espírita Luz da Verdade. Eu falo isso não querendo engrandecer, mas querendo mostrar que um espírito elevado está presente
naqueles momentos mais alegres das nossas vidas. Ou seja, o Chico Xavier, ele iria numa reunião onde tivesse trabalho, onde as pessoas estivessem trabalhando. E naquele dia, nós estávamos trabalhando. Toda a comunidade, todos os médicos, todo o grupo trabalhou desde cedo até a noite. Então, é natural que ele esteja presente em momentos como esse. Eu também quero falar da grandeza do Chico, quando o canal de televisão, o SBT, ele fez uma votação, uma eleição, para saber qual o maior brasileiro de todos os tempos. A gente sabe que tivemos muitas personalidades no Brasil, como o rei do futebol, o rei da música. Nós tivemos várias personalidades no Brasil, como Dom Pedro I, como Santos Dumont. Então as pessoas começaram a eleger o Chico Xavier como o maior brasileiro de todos os tempos. Nós sabemos que a doutrina espírita é uma religião que não é a maior religião do Brasil. Nós temos o catolicismo, temos os evangélicos, e, no entanto, ele foi escolhido, embora numa religião que não tem o maior número, mas foi escolhido como o maior brasileiro de todos os tempos. Então, isso significa que ele foi escolhido por espíritas, por católicos, por evangélicos, por pessoas de todas as religiões. Então, mostrando a grandeza espiritual de Chico Xavier. Então, que Deus abençoe esse espírito onde ele estiver, que ele continue sendo amigo daqueles mais simples, amigo daqueles que têm amor no coração, que ele continue sendo amigo de todos e dando oportunidades para que todos cresçam. Eu, por exemplo, tenho uma grande admiração por Chico Xavier e tenho estudado um pouco dos livros que ele escreveu. Não digo que eu estudei todos, mas uma grande parte, facilitando assim o meu entendimento espiritual e aprendendo a admirá-lo na sua maneira de ser. Eu, para encerrar essas palavras, vou lembrar uma senhora que voltou para contestá-lo. Disse assim: Chico, eu pedi o seu autógrafo e você, ao invés de escrever Chico Xavier, você escreveu Cisco Xavier. Não, minha irmã, é porque eu não passo de um cisco mesmo, foram as palavras de Chico. Então, mostrando a simplicidade desse espírito. E um dia, só para a gente finalizar, ele entra numa mercearia, muito simples, pessoa que veste simples, e alguém falando da grandeza do Chico Xavier, dos livros de Chico Xavier, dizendo ser um homem muito importante. Aí, conversando com o dono da mercearia, o outro senhor falava da importância de Chico Xavier e de ser um homem muito, muito importante. Quando entra o Chico, muito simples, o dono do armazém disse: aí está o Chico. Entra o Chico. Ele olha de cima e embaixo, vê a simplicidade do Chico e diz assim: quem dera se esse aí fosse o Chico Xavier. O Chico faz as compras e vai embora e diz assim: quem dera se eu fosse o Chico Xavier, mostrando a simplicidade e a humildade. Então, que Deus abençoe, que nós tenhamos como exemplo esse Chico Xavier de simplicidade e de humildade. Que Deus nos ampare hoje e sempre.